Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Espiritismo e Libertação Animal. Eu sou o Murilo e hoje vamos debater, analisar mais uma referência do catálogo de referências do MOVE, que está lá no nosso site. E hoje nós vamos falar sobre uma referência que é do livro Alma e Luz, no capítulo Maior Mandamento, uma psicografia do Chico, do Espírito Emmanuel. Eu vou ler o trechinho completo, que os comentários de Emmanuel são, como sempre, muito bonitos, muito interessantes aí para a gente estar tirando várias lições desses ensinamentos. E ele vai comentar justamente sobre o maior mandamento, de amar a Deus. Então, Emmanuel ele fala assim: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que, se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-á sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado, no coração ignorante que te pede um raio de luz. Aflito, na criancinha, sem lar, que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme. Inquieto, no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectante. Nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra, e quem realmente ama a Deus sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Então, Emmanuel, como sempre, ele é brilhante nas suas colocações, nos seus comentários em torno das lições evangélicas, dos mandamentos da lei de Deus. E aqui ele analisa o maior mandamento, amar a Deus. E ele vai trazendo ali vários elementos, né, sobre como podemos amar a Deus. Ele fala que Deus está em todas as criaturas, né, ele está presente em todas as criaturas e, portanto, né, ao longo da nossa caminhada, nós vamos aí nos deparar com infinitas situações onde nós podemos realmente amar a Deus através do amor às criaturas. Então ele fala de a gente ir de encontro aos necessitados, ao irmão enfermo, à criancinha sem lar, à mãe que aguarda ali um pedaço de pão, um auxílio para alimentar os filhinhos. Então, em todas as circunstâncias da vida, a gente encontra aí meios de estar auxiliando o nosso próximo e dessa forma está aí desenvolvendo o nosso amor a Deus, ao Criador. E ele fala que nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes.
Ou seja, como não poderia ser diferente, na natureza nós também encontramos o nosso próximo, na natureza nós também encontramos Deus ali presente em todas as criaturas. Então, desde o reino vegetal, nas árvores que muitas vezes a gente não precisa nem ir para uma floresta, para um campo, para encontrar ali árvores, vegetais que sofreram com a ação do homem. Na própria cidade, muitas vezes nós vemos aí atos de vandalismo com as árvores na rua e que a gente faça algo ali quando encontrarmos uma situação de alguma árvore que foi depredada, que foi ali arrancado alguns galhos de forma brusca, que a gente possa fazer algum reparo ali e tentar conduzir essa árvore de volta à sua originalidade, né? Dar vida novamente a ela. As fontes poluídas, né? Quantas nascentes, quantos lagos que se encontram aí poluídos pela ação humana. Se a gente se juntar com a comunidade na qual a gente vive, muitas vezes tem alguma fonte d'água no bairro onde a gente reside ou no entorno, a gente pode fazer algum mutirão, alguma ação de limpeza, tirando entulho das margens dos lagos, dos rios, e fazer a parte que nos cabe para devolver a limpeza, né, a pureza àquele curso d'água, aquele riozinho que muitas vezes ali próximo à nossa residência mesmo, né? Mais uma vez, a gente não precisa ir lá na floresta e no campo para poder ter esse tipo de ação. Já aqui na cidade onde vivemos, muitas vezes é possível fazer isso. As aves sem ninho. Quantas vezes a gente se depara, né, com aves que naturalmente caem do ninho, filhotes ainda, aves feridas, as pombas, que existem em grande quantidade aí nas cidades, outras aves, né? Rolinhas, pombinhas do mato, elas buscam alimento na cidade porque nós invadimos o habitat delas, né? Nós transformamos o local ali que era cheio de vegetação, de árvores frutíferas, de árvores que dão vários alimentos a elas, né, sementes, e isso tudo foi tirado, então elas precisam encontrar alimento no que tem na cidade, e não tem, nas ruas não tem, né? Muitas vezes a gente cai na ilusão de ver ali as pombas ciscando no asfalto e acreditar que elas estão se alimentando de algo, né? Ali não tem nada para elas se alimentarem, às vezes estão desesperadas procurando alimento. Quando a gente resgata alguma pomba ferida, a gente sente ali no corpinho dela que ela está magra, né? Essa parte do peito das aves, ele deve estar preenchido. Muitas vezes a gente sente esse osso aqui saltado, né? Que forma como se fosse um vinco, assim, um V. E a gente passa a mão e a gente vê que está magra, porque ela não encontra alimento na cidade. Então a gente fornecer alimento para elas, ao contrário do que é vinculado aí no conhecimento popular, as aves não são pragas, né? As pombas não são pragas, elas são criaturas de Deus que estão tentando sobreviver da melhor maneira que elas podem. E elas sofrem justamente por conta de não terem um habitat dela da forma que deveria ser, porque nós modificamos isso. Então, procurar não destruir ninhos, mesmo que façam no nosso telhado, no rancho da nossa casa, né? Ter paciência com aquela sujeira que vai cair ali no chão e aguardar os filhotes nascerem e voarem. E se caírem do ninho, que a gente possa recolocar. Se a gente encontrar uma situação na rua onde não encontre o ninho onde aquele pássaro estava, então que a gente faça a nossa parte. Leve para casa, tente cuidar ali, dar alimento, até que aquele pássaro possa ser liberto de novo na natureza.
Então tem várias ações que a gente pode tomar para auxiliar qualquer criatura que cruze o nosso caminho. Então, animais desamparados, doentes, do nosso lar, obviamente é obrigação nossa dar todo cuidado, todo carinho a um animalzinho que convive conosco e que esteja doente, que esteja ali necessitando de medicação, de auxílio. Mas quantos também nós nos deparamos nas ruas, quantos que estão ali suplicando o nosso auxílio, o nosso amparo, um pouco de carinho às vezes. Muitas vezes o animal ele não está doente, ele até conseguiu algum alimento, mas ele se aproxima da gente simplesmente porque ele quer um carinho, porque ele vive nas ruas como se não existisse. Né? Passam centenas de pessoas do lado daquele cãozinho, daquele gatinho ali na rua, e ninguém olha para ele, dá atenção, dá um carinho, e eles também querem ser amados, né? Eles também querem ter essa atenção. E nós podemos fazer esse papel que Deus nos pede de sermos caridosos, de sermos as mãos de Jesus no mundo. Quando a gente alimenta, quando a gente ampara qualquer criatura que seja, humana ou não humana, Jesus já nos disse que é Ele que nós fazemos. O que fizeres a um desses pequeninos é a mim que fareis. Então nós precisamos refletir e pensar se nós estamos sendo piedosos para com a natureza, se nós estamos agindo com compaixão para com esses seres que sofrem, assim como nós, sofrem no abandono, sofrem na exclusão, sofrem pela falta de alimento, pela falta dos cuidados mais básicos que nós sofremos, eles também sofrem. Então que a gente reflita sobre a necessidade de modificar o nosso olhar e estender a piedade, a caridade, a compaixão para toda a criação, não somente para o ser humano. Nós estamos, como já falamos várias vezes aqui no MOVE, num momento muito grave da existência do planeta. Essa nossa encarnação, ela é de extrema importância para que a gente modifique ações que temos arraigado dentro de nós por séculos, ou melhor, inações, falta de atitudes para com o nosso próximo, humano e não humano, falta de exercitar a compaixão por aquele que sofre. Então nós não podemos mais deixar para a próxima encarnação. Nós não podemos mais dizer que nessa eu não posso tomar uma atitude relativa a isso porque eu não estou preparado. São situações simples que a gente pode fazer. Ninguém pede para que façamos o impossível, para que salvemos milhares de animais, para que salvemos ecossistemas inteiros. Não, nós podemos fazer um pouco com o que estiver ao nosso redor, com quem estiver ao nosso redor. Então, aquele animalzinho que cruza o nosso caminho na rua, pedindo auxílio, pedindo amparo, pedindo cuidados, ele veio para nós. Muitas vezes a gente tem aquela atitude, né, de, ao se deparar com algum ser ali necessitado de auxílio, pensar, nossa, quem que eu vou chamar? Eu vou ligar para uma ONG, eu vou ligar para o centro de zoonoses. Mas se aquele animal cruzou o nosso caminho, não foi à toa. A gente pode ter certeza que foi a espiritualidade que conduziu aquele animalzinho até ali os nossos pés, para que a gente possa agir como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. É muito difícil imaginar Jesus vendo algum ser necessitado e ignorar ou dizer para que outro vá lá e socorra aquela pessoa, aquele animal. Ele próprio sempre fazia isso. Sempre foi ele que foi lá e socorreu, amparou, deu uma palavra de apoio, deu um carinho. Então, que a gente possa imitar o Mestre nessas atitudes.
São Vicente de Paula, no Livro dos Espíritos, na questão 888, ele falando sobre justamente a esmola, né, a caridade, como que a gente deve praticar isso, ele termina a sua fala dizendo assim: sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, semelhante ao que Emmanuel nos falou, para a gente amar a Deus, a gente precisa ser afável, ser benevolente para com todos os seres da criação. Nós não podemos ser benevolentes, afáveis apenas com o ser humano. Essa fase já passou. Nós já estamos atrasados no planejamento divino de incluir todos os seres nos cuidados, nos carinhos, na caridade. Então nós precisamos, de maneira urgente, estender a caridade, a benevolência, a piedade para com todos os seres que cruzarem nosso caminho. Nós, com a doutrina espírita, nós não podemos mais alegar que não sabíamos, nós não podemos mais alegar que haviam nos ensinado que a caridade é só para o ser humano. A doutrina espírita ela deixa muito claro que a caridade, a piedade é para com todos os seres, independente de espécie, porque todos os seres, em sua essência, são seres espirituais. Não são corpos, não são formas físicas. Tirando o envoltório físico, todos nós somos iguais. Variamos apenas no grau evolutivo, mais adiantado, menos adiantado. Para Deus, todos nós somos igualmente importantes para Ele. Deus não ama mais uma espécie do que a outra. Então, se nós queremos realmente amar a Deus, precisamos fazer como Deus faz, amando a todos os seres de forma igual, e não mais distinguindo, não mais colocando aqueles animais que convivem conosco num grau de importância e aqueles outros que estão lá numa fazenda, criados com o único propósito de, dentro de alguns meses, serem abatidos. Nós não podemos mais olhar para eles com um valor menor do que aquele animal que convive conosco. Então a gente precisa igualar essa balança moral, a gente precisa igualar esse senso de justiça para com todos os seres. Se nós não suportamos ver o nosso cãozinho, o nosso gatinho, o nosso animal de estimação sofrendo, ou alguém causando sofrimento a ele, nós também não podemos mais tolerar que outros façam isso com qualquer outro ser na natureza, seja com os animais silvestres na floresta, seja com o porco, com a galinha, com a vaca no abatedouro. Então nós precisamos tomar atitudes que sejam condizentes com essa justiça suprema de Deus, que abrange a todos os seres, com essa piedade de Deus que abrange a todos os seres. E Joana de Ângeles, ela, semelhante a Emmanuel e a São Vicente de Paulo, no livro Leis Morais da Vida, ela diz o seguinte: se desejas, todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente, amando a Deus. Então, Joana de Ângeles, ela, de forma muito clara, vem fechar essa lição de Emmanuel. E a gente vê, essa universalidade dos ensinos dos espíritos falando a mesma coisa, espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, mas trazendo a mesma lição, que não tem como amar a Deus sem amar a toda a criação, sem estender a piedade, a misericórdia, a compaixão
a todos os seres. Então que a gente possa ter sempre essas palavras de Emmanuel, Joana de Ângeles, São Vicente de Paulo e tantos outros espíritos e médiuns e até grandes expoentes de outras religiões, de outras crenças religiosas que trouxeram para a humanidade a mesma mensagem, que Deus é amor e é amor a toda criatura, a toda a criação. E, portanto, a gente precisa imitar a Deus e amar a toda a criação. Pelo menos ser benevolente, caridoso, não lhes fazer o mal. Que a gente possa prosseguir através dessas lições, modificando o nosso olhar sobre os seres que estão ao nosso redor, modificar o nosso olhar para aquele que a gente chama de necessitado de auxílio, compreendendo que não é somente mais o ser humano que é digno do nosso amparo, da nossa misericórdia, da nossa piedade, mas qualquer ser que cruze o nosso caminho, ele é igualmente digno da nossa piedade, da nossa compaixão e do nosso amparo. Que a gente possa, no nosso dia a dia, ir exercitando esse olhar, essas atitudes, e naturalmente chegará um dia em que vamos realizar todos esses ensinamentos de forma natural, de forma fluida no nosso dia a dia, sem mais termos que raciocinar, de pensar se esse ser é necessário que a gente ampare, se está na lei de Deus, no que Deus gostaria que a gente fizesse ou não. Naturalmente, nós iremos aplicar o Evangelho a qualquer ser que cruze o nosso caminho. Então, que Jesus abençoe e ampare a cada um de nós, nos iluminando, nos encorajando a praticar o seu Evangelho a toda criatura. E semana que vem, um outro companheiro, uma outra companheira estará aqui realizando mais uma reflexão em torno das muitas referências que a doutrina espírita traz para nós a respeito da ética animal. Gratidão a todos, paz e bem a todos.